Boa tarde, caríssimos. Olha, no segmento da aula de hoje vamos falar sobre corrente alternada e corrente contínua e vamos no final terminar usando um simulador, que é este que está aqui, que é o PartSim. É um simulador online. Qualquer um de vocês pode criar uma conta e, embora tendo uma certa limitação nessa versão grátis, mas já dá para fazer alguma coisa interessante do ponto de vista de demonstração. Ora bem, começando com uma breve revisão sobre a corrente alternada. A corrente alternada, em primeiro lugar, é uma corrente que está sempre a mudar de direção. Se olharmos do ponto de vista de tensão, é uma tensão que está sempre a alterar a polaridade. Se vocês olharem bem na tomada da casa, aí não está definido qual é o positivo e qual é o negativo. Não está não. Mas se vocês olharem numa bateria, aí fica definido, olha, o terminal positivo e o terminal negativo. Bem, onde vocês verem que está bem definido o terminal positivo e o terminal negativo, aí estamos na presença de corrente contínua. Na corrente contínua, a polaridade não altera, ou seja, tu tens se olharmos em baterias, né, temos um borne positivo e o outro negativo. Normalmente o negativo é preto e o positivo é que é vermelho. Se for ver a coloração dos fios é mais ou menos assim. Ora bem, às vezes varia, às vezes quando o preto é que é o positivo e o branco é que é o negativo. Ok. Se olharmos em termos de gráfico, a corrente contínua tem, se considerarmos isso aqui o nosso sistema de coordenadas, tá? A corrente contínua seria uma corrente elétrica que, olha, para já temos que posicionar bem esse sistema, porque se não tiver muito bem feito, não vamos conseguir explicar. Diminuir. Ok. Que ponto é o zero? Se aqui é o zero, quer dizer, a parte de cima é para valores de tensão positivo, tensão ou corrente elétrica, né? E vamos fazer aqui tensão versus tempo. Ok. Corrente contínua não altera a polaridade. Se vocês olharem uma bateria, como é que é a bateria, né? A bateria tem sempre um borne que é positivo e não alterna, e tem outro borne que é negativo. Mas com o tempo de utilização, como é que fica o gráfico da tensão da bateria? É assim. Com o tempo de utilização, ele tende a fazer o que? Diminuir, tá? E aí aparece muitas das vezes nos gráficos, a corrente contínua é uma linha assim, ok, sim, mas isto é se você for a falar de uma fonte que não se esgota, não é? Ok, mas estamos a dar exemplo, por exemplo, de uma bateria, claro, com tempo, atenção, com tempo muito grande ou com muita utilização de corrente elétrica. Ok, então, se eu vos perguntar uma coisa, esta linha aqui verde representa uma tensão contínua? Sim, representa uma tensão contínua. Por quê? É um valor de tensão negativo, porque está aqui abaixo de zero, claro, mas nunca sobe para o lado positivo. Se vocês olharem aqui no gráfico, não é? Se vocês olharem para aqui no gráfico representa a corrente alternada, uma das coisas que vocês vão ver é o quê? Que a tensão parte do zero. Olha, nada diz que por partir do zero isso variar significa que é alternado. Não. Mas
parte do zero, atinge um valor máximo, volta para zero, e o que acontece? Passa agora a ter valores negativos, tá? Ora é positivo, ora é negativo. A corrente elétrica, não é? Ora, aqui tem um sentido assim, vou trocar de cor. Pronto, tinha que usar o Visio, pelo menos, para ter facilmente as setas. Aqui a corrente elétrica tem esse sentido, e aqui a corrente elétrica tem este sentido. Tá? Imagine como uma pilha tivesse toda hora a virar e a alterar a polaridade. Ora bem, corrente contínua, tá? Nunca sai de positivo, pode variar, turma. Isto aqui, se vocês verem uma tensão assim, isso aqui é corrente contínua? Sim. Por quê? Em todo o caso, de 0 até um tempo qualquer, ele está sempre no lado positivo. Ou uma... Ok. Essa tensão aqui é alternada? Não, porque em todo caso está sempre negativo. Pode até alterar os valores absolutos, mas é sempre uma tensão com polaridade negativa. Até esse ponto temos que estar claros mesmo. Ok, a corrente contínua, ok. Para uma parte das aplicações é uma linha estável, tá? Que quando falamos de fontes reais e fontes imaginárias ou ideais, vamos perceber exatamente o porquê e o que significa essa linha, ok? Na prática já sabem que essa linha não é assim, não é? Varia sempre, mas claro, não passa por lado negativo nem com o tempo. Ok, aqui na corrente alternada, assim, eu prefiro o termo alternância de polaridade do que oscilação, porque o termo oscilação confunde muita gente mesmo. Espero eu que não vos confunda. Oscilação, aqui também você tem corrente contínua, mas a alternância de polaridade é só na corrente alternada, ou na tensão alternada. Ora bem, a corrente alternada tem parâmetros, tal como a corrente contínua. A corrente contínua, o parâmetro de interesse dele é a tensão, o valor da tensão. Mas aqui a corrente alternada, como está sempre a variar, tem alguns parâmetros que interessam. Em primeiro lugar é o valor máximo de tensão. Como vocês podem ver aqui, o I máximo. Tá? Esse valor máximo de tensão, se formos a olhar uma tensão alternada no domínio do tempo, vai ser igual ao quê? Ao valor máximo de tensão, não é? A multiplicar pelo cosseno de quê? De certeza que vocês já viram essa expressão. Mais ou menos... Pronto, o ângulo alfa aqui... Não sei se eu encontro os símbolos, tá? Mas vou escrever assim. Ângulo de desfasagem. Uns dizem ângulo de desfazamento, não é? É tudo a mesma coisa. Um mais a brasileiro, outro mais a português. Ok. Aqui tu tens coisas importantes. É que o valor máximo no lado positivo é igual em termos de módulo para o lado negativo. Yeah? Essa corrente aqui, durante um tempo tem um valor positivo e durante outro tempo tem um valor negativo. O que nós temos que ter em conta é o quê? Que essa é uma corrente, além de alternada, é periódica, porque você pode ter corrente alternada mais ou menos assim, sobe, desce, fica um bocadinho, já sobe.
essa corrente aqui é alternada? Sim, porque ora é positivo, ora é negativo. Mas é periódica? Não, porque o tempo que leva com uma polaridade não é o tempo que leva com outra, e às vezes um tempo seguinte para a polaridade positiva já não é o mesmo que o anterior. Esses são aperiódicos. Mas nós estamos a falar, vamos prestar atenção no periódico, que é o que nós temos, né, nas nossas casas, é o que tem nas nossas aplicações. Ora bem, então, além da tensão, um fator importante aqui é o que? Período. Período vamos representar com a letra T maiúscula. Ok, o período o que é? Tá. O período representa o tempo que leva a completar um ciclo. Um ciclo é o quê? Um ciclo é a mistura do tempo que está por cima com o tempo que está por baixo. Porque ele sobe, depois desce e volta a subir. E depois vai repetir a mesma coisa, como é período. Então, o período vai ser mais ou menos o tempo daqui até aqui. Ok, isso é que representa o período. Tá? Como vocês podem ver aqui uma letra T, que representa o período. E aqui, claro, tem meio período, que é a parte onde tem uma polaridade. Outro meio período, a parte onde tem a outra polaridade. Então, e tem outra característica da onda importante, que é a frequência. Frequência, né? O que é a frequência? Ok, a frequência é simplesmente quantas oscilações vão aparecer em um segundo. Se tens uma tensão que faz o sobe e desce 30 vezes em um segundo, significa que a frequência é 30 Hz. Tá? Por exemplo, se tu tens uma tensão que oscila 120 vezes em 2 segundos, qual seria a frequência? 60, não é isso? Porque 120 em 2 segundos, tá? Como é periódico, quer dizer que em 1 segundo ele tem 60 oscilações. A frequência é tida, tá? Sob a unidade de tempo de 1 segundo, ok? Turma, mas aqui temos ômega. Ômega é frequência angular. E frequência angular, bem, isso é W, não é ômega, não é por causa do... daqui da ferramenta que eu estou usando para escrever, tá? Mas aqui é ômega. Deixa eu ver onde é que eu consigo. Ok, deixa eu usar aqui o LibreOffice por causa dos símbolos, não é? Ok, insert text box, frame, object, formula, não, chart. Oh. Ok, special character. Ok, aqui onde eu tenho aqui o ômega, já que eu consigo pegar a letra grega. Ok, cá está o ômega, mas isso tem um acento ali qualquer. Tenho que... não quero este acento. Mas pronto, já deu para vocês perceberem que quando estamos a escrever aí o símbolo é ômega. Pronto, imagina isso sem acento, né? Frequência angular 2, pronto, 2π, e pá, deixa lá, special character, acho que o π eu já tenho aqui, já tenho 2πf, que é a frequência. Ok, então, retomando, o que é que nós temos aqui? Tem a frequência angular. Então, você tem
atenção, a frequência, claro. Existe uma relação entre o período e a frequência, que é o seguinte, é que a frequência é o inverso do período. É igual a 1 sobre o período, ok? Então, numa corrente alternada você tem esses fatores. Agora, eu fiz uma pergunta. Quando tu usas um multímetro, daqui a pouco eu vou enviar uma outra aula, vou filmar com o telefone, o multímetro que eu tenho. Mas é um dispositivo que permite medir a tensão. A pergunta que eu tinha feito, quando tu vais medir a tensão de 220, quando pergunto, olha, a tensão nas nossas casas é de 220, o que é isso 220? Se é uma tensão que está constantemente a alternar a polaridade e a variar o seu valor. Isto é o que eu queria que vocês falassem, era isto aqui. O termo que eu queria ouvir de vocês é tensão eficaz. É isto aqui que eu queria que vocês falassem. Quando vocês estão... eu estou aqui à procura de algumas imagens mais explicativas. Ok, algo mais ou menos assim. Olha, que a tensão eficaz não é, ok, isso é que eu queria mesmo encontrar. A tensão eficaz não é média de tensão, não é, são duas coisas distintas. Onde é que está? Ok, está aqui. É o seguinte. Porque a explicação é muito simples. Corrente contínua produz trabalho? Produz. Aquece? Aquece. Corrente alternada, apesar de ser um valor que está sempre, nunca é fixo no tempo, está sempre a variar o valor, tá? De menos 300 sobe para 300, mas olha, a frequência da tensão que temos em casa é 50 Hz, o que significa que essa tensão sobe e desce 50 vezes em 1 segundo, quer dizer, quando você pisca o olho em 1 segundo, ele já subiu e desceu 50 vezes, mas isso não é nada. Isso não é nada porque quando você falar em ondas eletromagnéticas, esses sobem e descem milhões de vezes em 1 segundo. Tá, tem ondas assim. Ok, continuando. Vocês olharem para aqui, a ideia é simples. Você pega uma tensão alternada e põe ela a fazer algum trabalho. Tá? Se ele realizar o mesmo trabalho que uma tensão, imagina um valor, uma tensão alternada. Na hora de realizar trabalho, realiza o mesmo trabalho que uma tensão contínua, tá? Que uma tensão contínua de 220 volts. Então, a tensão eficaz dessa tensão alternada, que não é fixa, é 220. Quer dizer, produz o mesmo trabalho como se fosse uma tensão contínua de 220. Tá? Vocês vão, isso tem uma forma de explicar, tá? Mediante análise de sinal, que é o que você tem aqui, que é basicamente o percurso que ele decorre, a área que ele preenche, que vai determinar o valor eficaz, ou o valor quadrático médio, que é o RMS. Tá? Então, existe uma relação entre o valor, a tensão máxima da onda, vocês podem ver aqui, e a tensão eficaz. A regra geral é o seguinte: a tensão eficaz, vamos chamar de VI, é igual à tensão máxima sobre raiz de 2. Deixa aqui inserir aqui como fórmula, para ser mais simples. Ok. Fazer aqui. TI é igual a tensão eficaz
sobre raiz de 2. Ok, squared. Ok. Isto sim. Então, nós temos aqui isso aqui. A tensão eficaz é igual. Vocês lembram que eu estou sempre a dizer, olha, a tensão que temos nas nossas casas varia de 200, varia de 300, menos 311 a mais 311. De onde é que tu tirar esse valor? É simples. O valor da tensão que é esperado nas nossas casas é do valor da tensão eficaz, é de 220 volts. Tá? Isso não varia porque produz trabalho com uma tensão de 220. Então, quando na hora de medir o que o multímetro apresenta é o valor eficaz e pronto. Esse é fixo. Ok, de onde que eu tirei a questão? Okay. A partir do valor eficaz também conseguimos pegar o valor máximo, que é o valor eficaz vezes raiz de 2, não é isso? Seria vezes raiz de 2. O valor máximo seria igual a que 220 vezes SQRT raiz de 2. Ok. Pronto. Continuando, 220 vezes raiz de 2. Ok, 311. Continuando. Tá. Agora que fizemos essa breve revisão, vamos partir para a aula de interesse. Quer dizer, ao ponto de interesse na aula. Turma, como vocês bem sabem, que a maior parte dos dispositivos eletrônicos funcionam com corrente contínua. E a pergunta é como, mas como pegar corrente contínua ou alternada? Porque você, em casa o que chega nas tomadas é alternada, mas os aparelhos precisam de corrente contínua. Então os aparelhos têm um circuito. Porque vai ser um circuito, um conjunto de elementos que vão em si fazer uma determinada função. Tá? Então você vai precisar de um circuito que tira a corrente alternada e passa para contínua. Muito bem, a lógica é muito simples. Turma, corrente contínua tem uma única polaridade, certo? Certo. A alternada está sempre a alterar. Ora é um sentido, ora é outro sentido. Vocês lembram que na aula passada nós falamos sobre este componente aqui? Sabem como é que se chama? Esse componente básico vem de uma simples junção PN. Ok? Esse componente tem uma característica, é que corrente elétrica só passa em um único sentido. Yeah? Isso quer dizer o quê? Se deste lado, não é? Vou dizer que temos aqui uma corrente alternada, fazer assim. Espero eu que resulte. E depois assim. Ok, acho que já vai resultar. Não, mais simples é fazer isto aqui assim. Ok, borda positiva.
e borda negativa. Se você colocar aqui o diodo, o que vai acontecer? Lembra-se, durante um meio período tens a borda positiva e outro meio período a borda negativa. A borda positiva, quando tiver nesse tempo aí da borda positiva, vai polarizar o diodo que diretamente ou inversamente? Vai polarizar o diodo diretamente. Já sabem, diodo polarizado diretamente deixa passar. Então, a borda positiva, o que vai acontecer, turma? Vai passar, vai chegar do outro lado. O que vai acontecer com a borda negativa? A borda negativa vai polarizar o diodo inversamente. Lembra-se que o diodo vai ter, a corrente elétrica vai ter esse sentido, tá? E o diodo não vai conduzir. O que vai acontecer com a borda, com esta borda negativa? O que vai acontecer? Não passa, tá? Não passa. E quando surgir a outra borda positiva, passa. E quando surgir a borda negativa, de novo, não passa. E assim, o que vai acontecer, turma? Metade das ondas que vão polarizar esse diodo diretamente vão passar. A outra metade que vai polarizar inversamente não passa. Essa aqui é corrente contínua? Sim. É uma linha? Não. Mas nesse momento você tem mais alteração de polaridade? Já não. Ok? Então, esse aqui é o tipo, assim, com um diodo você consegue fazer um tipo básico de um circuito que é conhecido como circuito retificador. Tá? Muito bem. Este é o nome do circuito que nós pretendemos estudar hoje. Retificador. Nós vamos aprender retificador de meia onda, tá? E de onda completa. Então o circuito que tira a corrente alternada para contínua chama-se retificador. Certíssimo, retificador. E tem dois tipos, tem de meia onda e tem de onda completa. De meia onda, como o próprio nome diz, só deixa passar metade da onda. Como vocês podem ver aqui, só a borda positiva está a passar. Aí vocês devem se perguntar, e se nós invertermos o diodo? Se nós invertermos o diodo, eu preciso vir aqui, selection, rotate. Preciso inverter lá 180 graus, ok. Pronto. Se nós invertermos o diodo, o que vai acontecer, turma? O que vai acontecer é que para a borda positiva vai polarizar o diodo inversamente. Vê que vai estar no sentido em que o diodo não conduz. E o que vai acontecer? A borda positiva não vai passar, vai ficar assim. Mas a borda negativa, vê o sentido da borda negativa. É o sentido que polariza o diodo diretamente. Isso significa que a borda negativa vai passar. Então vais ter algo assim, que vai se repetir de tempo em tempo. Então, o retificador de meia onda funciona assim. Só deixa passar uma das bordas e corta a outra borda. É assim. Para fazer um retificador de meia onda, precisas apenas de um único diodo. Só, basta. Como é que fica este circuito? O circuito fica simplesmente assim. Você tem uma fonte de corrente alternada. O símbolo para a fonte de corrente alternada é
Desenho de uma corrente assim alternada. Ok. Temos aqui a fonte. Vamos colocar aqui a lâmpada. Como é que é o símbolo da lâmpada? Uma bolinha com X no meio, não é? Ok. Deixa-me aproveitar esse bonequinho para aqui. Ok. Ok, nós temos aqui um circuito básico de como é que é, tá? Um retificador de meia onda. Preste atenção, esse retificador de meia onda, só metade da energia vai passar. O que significa o quê? Que com o retificador de meia onda você não consegue colher de lá muita coisa, porque só vai passar metade da energia. A outra metade fica cortada e não passa. Yeah. É assim, na saída aqui, porque aqui esse circuito tem duas partes. Você tem aqui que é a entrada, tá, a entrada, aqui é alternado, e aqui deste lado que é aqui entrada, retificador, saída, tensão contínua. Qual vai ser o valor da tensão aqui na saída? Tá? O valor da tensão na saída tem essa seguinte fórmula. Daqui, retificador de onda completa. VDC, não é? Tensão contínua vai ser igual a tensão máxima da tensão alternada na entrada, tá? Sobre π. Onde é que estou? Vou pegar o operator, não preciso do π. Ok, eu consigo tirá-lo a partir daqui. Ok, já vi como é que é. Ok, prontos. Essa é a fórmula. Continuando, agora como é que fica o retificador de onda completa? O princípio básico de um retificador de onda completa é muito simples. A ideia é que não passe somente a metade da onda, mas as duas bordas, tanto faz a positiva, tanto a negativa, passem, mas cheguem com a mesma polaridade. Ou seja, é um circuito que transforma ou as duas como negativas ou as duas como positivas. Aí você se pergunta, mas como é possível fazer isso? Vamos lá, aqui. Ora bem. Vou só pegar aqui o símbolo do diodo. Também vamos fazer mesmo. Você tem tens basicamente dois circuitos que te permitem fazer um retificador de meia onda. Nós vamos aprender os dois. O primeiro é com circuito tipo ponte, e o outro é com utiliza de um transformador com saída diferencial.
tem um nome que depois vamos explicar o que é. Mas vamos primeiro aprender o circuito tipo ponte. O tipo ponte é básico mesmo e bem simples. Tá? Consiste de 4 diodos. Ok. Ok, ora bem. Vai consistir de 4 diodos. Tá? Esses diodos vão estar ligados da seguinte maneira. Que vai ser assim. Esse liga aqui. Esse liga aqui. Esses dois ligam aqui. E esses dois ligam assim. Ok. Do outro lado, tu tens... Vou pegar essa parte que está aqui. E vou colocar aqui. Tá? Tu tens essa polaridade aqui, ou esse terminal da fonte, vem ligar aqui. E esse outro terminal da fonte vem ligar aqui. Agora, aqui é que vai ser o terminal positivo. E aqui é que vai ser o terminal negativo. Ok. Onde é que está a lâmpada? Vamos também pegar o desenho da lâmpada já daqui, que para evitar ter que criar duas vezes. Ok. Ok. Nós agora vamos analisar como é que funciona agora, como é que isto vai funcionar, tá? Nós vamos pegar esse mesmo exemplo que está aqui, isto assim, para explicar. Ok, turma? Yeah. Então, vamos lá ver o seguinte. Vamos primeiro analisar nesse instante. Esse aqui vamos chamar o diodo 1, D1. Aqui, diodo 2, diodo 3 e diodo 4. Muito bem. Nesse instante aqui, tens a corrente elétrica circular neste sentido. E vamos lá acompanhar. Pronto. Esse vem. Não é? Vem, chega aqui. Ao chegar aqui, turma, não vai vir para aqui, tá fechado, tá aberto até para aqui. Então vai, passa, não é? Chega aqui, aqui tá fechado.
Então o caminho é por aqui. Reparem em qual é o sentido da corrente elétrica. O sentido é assim. Este é o sentido. Vem até aqui. Muito bem. Chega até aqui, sobe. Chega aqui, vai por onde? Ele não pode vir aqui, não é? Porque esse caminho é de onde ele está a vir. Porque lembra, está a sair de um terminal positivo para o terminal negativo. O terminal negativo não está aqui por baixo. Então ele desce, vem por aqui, segue esse caminho, pronto, e encontra outro terminal da fonte. Reparem, passou de que sentido na fonte? Neste sentido. Neste sentido, o terminal positivo é onde? Tá? Entra, é aqui por cima. Tá? E o negativo é aqui por baixo. Tudo bem, turma? Ok. Tá. Agora vamos analisar a outra borda. Ok. Então, essa outra borda aqui, como é? Se olhamos a outra borda, antes tu tinhas, nessa outra borda, a polaridade ficou invertida, porque antes tu tinhas o que aqui na fonte? Tu tinhas aqui positivo e aqui negativo, não é? Agora tu tens negativo aqui e positivo aqui. Vou deixar isso ok. Tá, vamos fazer assim para dar para entender. Ok, quer dizer que a corrente elétrica agora sai por aqui, não é? Entra por aqui. Então vamos lá seguir o caminho por onde a corrente elétrica sai devido à polaridade. Ok? Vamos. Desce, vem por aqui, chega aqui. Qual é o caminho que eu tenho que ir? Para trás ou para frente? Atrás está fechado, vai para frente, sobe, vem para aqui e faz o que? E desce. Repara em que sentido? Neste sentido. Depois de descer, vai para onde? Vem para aqui, sobe, está à procura do outro terminal, então vai para cima. Aqui esse conduz, não é? Ou não conduz? Conduz, vem para aqui, chega aqui e pronto, chegou no outro lado da fonte. Então, assim, você repara que a borda positiva, como é que a borda positiva chegou? Chegou, claro, não é? De cima para baixo, assim, nessa polaridade, mais em cima, se a corrente elétrica está assim, é porque mais é por cima e menos é por baixo. Ok. E como é que a borda negativa chegou na carga? Reparem, ele chegou no mesmo sentido. Quer dizer que a borda negativa, tá? Esse jogo de diodos inverteu a borda negativa, tá? E fez com que a borda negativa também chegasse do mesmo sentido que a borda positiva, tá? Então, o que é que nós temos aqui na carga? Tá? Nós temos, diferentemente daqui do circuito de meia onda, onde tu tinhas só uma das bordas a chegar, aqui tu tens as duas bordas a chegar no mesmo sentido. Se tu inverteres o sentido
todos os diodos, então o que vai acontecer é o quê? Vais também enviar para a carga as duas bordas como negativas, tá? Qual é a diferença em termos de energia desses dois circuitos? A diferença é claro. Eu lembro-me havia testado com um motor, esses dínamos, e a diferença é que eu tinha o dobro da força, o dobro da energia, assim. Dobro porque na meia onda só tinhas uma borda. Na de onda completa tu tens duas bordas, então tens o dobro de energia. E como é que fica a fórmula? Simplesmente assim. É duas vezes, né? Essa mesma fórmula aqui, nós podemos escrever desse modo aqui. Nós sabemos que a tensão eficaz, ou o valor máximo da tensão, é igual a tensão eficaz vezes raiz de 2. Então nós podemos deixar assim. Eu preciso deixar aqui um espaço. Depois eu vejo como fazer isso. Ok, nós podemos usar essa fórmula aqui assim. Yeah. Ok, continuando, já vimos que tem dois tipos de retificadores, o de meia onda e o de onda completa, e esses dois pegam na corrente que é alternada e colocam como uma corrente sem alternância, e por isso é corrente contínua. É corrente contínua tal como uma linha? Não, ainda é contínua. Esse é conhecido como corrente contínua pulsante. É contínua porque não há alteração de polaridade, mas temos aqui pulsos de corrente elétrica. Ok, turma, até aqui, entenderam? Boas. Agora, essa explicação aqui, vamos aqui tirar 5 minutos ou 10 para começarmos a olhar para esses sites aqui. Por favor, gravem isso aqui, que é www.partesim.com simulator. Se inscrever no partesim.com já vai vos levar para aqui. Eu criei uma conta nesse site, tá? E que me permite tentar simular aqui algum circuito. Ok, vamos tentar montar um retificador de meia onda e utilizar o osciloscópio. Turma, preciso que vocês estudem isto aqui. Osciloscópio. Ok. Preciso que vocês estudem essa máquina. Tem no laboratório. Vamos usar o osciloscópio na primeira aula prática. Mas por favor, eu quero que vocês cheguem lá. Este modelo aqui é o que tem na Unia. Tem lá um digital e também tem um analógico. Se bem que no ano passado praticamente usamos e a metade do grupo usou o analógico e a outra metade usou o digital. Ok. O analógico o digital apertar o botão, ele sozinho já faz umas sincronizações automáticas, enquanto que no analógico tem uma série de botões, tens que saber o que é e para que serve para conseguir manipular e ter o que precisas. Ok, voltando ao Partesim, a primeira coisa que eu preciso é fontes. Generic sources, ok. Eu quero uma fonte de corrente alternada, AC voltage source. Ok. Depois disso eu vou querer uma lâmpada. Espero eu que lâmpada encontre alguma coisa, mas não.
Ok, vamos lá ver display, lightning solutions, lamps, ok. Eu quero uma lâmpada simples. Pronto, aqui tu consegues dar as especificações da lâmpada. Sim, mas eu quero uma lâmpada bem básica. Quero uma incandescente, aqui tá me dá fluorescente, ok, lâmpada incandescente. Só espero conseguir utilizar esse aqui. Ok, não vou conseguir utilizar. Ok, então nós aqui, em vez de usar lâmpadas, nós podemos usar o cada... Bem, deixa eu ver se eu encontro. Ok, turma, nós depois vamos testar com esse outro simulador, que é o da Multisim, também tem a parte grátis, mas a parte grátis tem as suas limitações. Nós estamos a usar esse online porque todos vocês podem usar, não precisam instalar, e assim eu sei que todo mundo vai conseguir fazer, todo mundo que tiver computador com internet. Os que não tiver, depois dessa quarentena, vamos ver se trabalham juntos com quem tem para fazer isto. Ora bem, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma resistência, não é? Eu vou querer rodar isto, ok. E vou ligar essa resistência a essa fonte. Vamos ficar só aqui nessa parte de generic parts. E vamos à procura de semicondutores. Vamos lá ver. Tem transistores, tem diodo geral. Ok, é o que nós precisamos. Vamos fazer um retificador de meia onda, não é? Ok. Então, fazer assim, passa pelo retificador. Depois do retificador é que vai para o resistor. Ok. Ora bem, então vamos lá fazer a ligação. Ora bem, continuando, agora precisamos colocar algum equipamento para medir. Também nós precisamos encontrar um osciloscópio. Vamos lá ver o que esse nos propõe, como é que esse software aqui, esse site nos dá como... aqui tem um voltímetro. Ok, o voltímetro vai ser bom para nós medir a tensão aqui na saída. Já sabem muito bem que o voltímetro ele mede o valor da tensão eficaz quando é corrente alternada,
e mede uma cerca. É assim, quando tens corrente contínua pulsante, ele também mede aquilo que é como se fosse um valor quadrático médio dessa corrente contínua eficaz. Ok? O que eu quero dizer é o seguinte: apesar de ser uma tensão assim ondulada, ele produz trabalho igual como se fosse uma fonte sem ondulações. Então é basicamente uma tensão dessa fonte como se não tivesse ondulações. Ok, pessoal, eu estava a fazer alguns testes com outro software que estávamos a utilizar, mas estava a apresentar problemas. Então vamos mesmo ficar com essa aqui, que é o Multisim, tá? Que é o simulador da Multisim. Basta vocês irem para https www.multisim.com e lá vão selecionar a opção de simulador. Este provou ser muito mais simples de trabalhar para coisas bem básicas mesmo. E eu por acaso é o que recomendo por agora e não o PartSim. Ok, então vamos lá criar não é? Vamos lá simular digamos, um retificador de meia onda. Vamos começar com o que? Fonte AC, claro. Queremos pegar na tensão AC e passar para DC. Ok, a nossa carga vai ser uma resistência. Olha, esse é bem simples, é só clicar aqui, já está, é só arrastar. Agora vamos pegar um diodo, olha, já está aqui. Olha, tem diodo Zener e tudo, tem LED, vamos falar sobre isso mais tarde. Se quiseres ainda podes pegar e ligar aí uma lâmpada, olha, como indicador. Nós estamos a procurar em buzzer e tudo, não sei se vai fazer barulho ou não. E aí, então podemos deixar assim. E sem faltar, tem isto aqui. Ok. E para fazer as ligações, olha, coisa mais simples. Se bem que na hora dele fechar aqui ainda falha um bocadinho. Ok, isso é provavelmente devido ao browser que estou a utilizar, que já tem muita coisa aberta. Tem mesmo muita coisa. É outros trabalhos que eu estou a fazer, então faz com que eu mantenha sempre o browser quase cheio. Um dos está a queimar a CPU, tá mesmo a gastar a CPU. Acredito que o computador fica um bocadinho lento. Sim, isso porque também estou a usar um outro software que é para fazer a videoaula que consome boa de memória e CPUs. Vamos embora lá. Vamos ligar isso aqui. Vamos ligar isso aqui. Ok, pronto. Vai ser uma fonte de 50 Hz apenas. O valor máximo 5 volts. É tudo para essa fonte. A resistência pode ser de 1 kΩ. Vamos pegar uma lâmpada.
de verificador de meia onda é que no máximo é de 5 volts. Desvoto, ok, acho que essas características bastam. Ok, tem aqui o diodo, tem aqui. Nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar a ponta de prova, vamos verificar a tensão. Primeiro aqui, nesse fio aqui que é logo na saída da fonte. Então nós vamos ver a forma de onda logo na saída da fonte. E vamos pegar um outro, vamos colocar aqui. Depois do retificador, que é a tensão na resistência. Então, nós até podemos escolher cores. Esse é verde e esse é azul. Verde é antes, as cores eles dão automaticamente. E o verde é depois. Depois é só clicar aqui no play para iniciar a simulação. Assim já está. Temos que vir aqui nos gráficos para vermos a forma de onda aqui e aqui. Nós até podemos fazer split para ver os dois. Oba, mas vamos ver só uma coisa. Já sabem que o azul é depois e o verde é antes. Então, conforme vocês podem ver, nós até podemos... Depois vocês podem alterar aqui. Colocar aqui. Os valores que quiserem para ajustar a imagem. Mas conforme vocês podem ver, a tensão na saída, a borda positiva passa, é ligeiramente menor, porque, claro, tu tens a tensão que fica no diodo, tá? Mas você vem, a borda positiva passa e a negativa é cortada, é uma linha, é cortada mesmo. Então a forma de onda na saída é esta que está aqui em azul. Nós até podemos clicar aqui assim, só para ver isto aí. Ok, essa é a forma de onda na saída. Como vocês podem ver, é assim. Tal como eu disse, se vocês inverterem o diodo, temos que parar o simulador. Se invertermos o diodo, vamos lá ver. Mirror, ok. Depois tenho que apagar as ligações. Tenho que voltar a fazer as ligações. Tenho que ver esse meu PC, o que é que está a lhe fazer consumir tanto. Agora me vou fazer assim. Vou primeiro tirar as pontas de prova. Só assim que eu vou apagar as linhas. Voltei a fazer a mesma coisa. Tenho que inverter. Agora sim. Boas, agora posso clicar no play e vamos lá ver os gráficos. Faltou a ponta de prova. Primeira ponta de prova aqui, e a segunda
Ok, agora sim já podemos vir aqui nos gráficos. Então conforme vocês estão aqui a ver, aqui também tem que ser 6, ok. Então o que acontece? A borda positiva não passa e passa a borda negativa. Muito bem. Para não se estender muito a aula, o que eu tenho que fazer? Agora vamos fazer um retificador de onda completa. Voltando ao esquema. Ora bem, o que é que nós temos aqui? Vamos refazer. Vamos apagar o diodo. Também vamos apagar isto. Depois vamos reconstruir. Turma, lembram-se? 4 diodos. Ele tem uma função muito boa aqui que é para duplicar. Eu sinceramente gostei muito essa do multisim. O outro mostrou-se um bocadinho complicado e não muito simples para trabalhar. Embora que esse também consome bem os recursos gráficos do computador. Mas tal como eu vos disse, isso principalmente é pelo facto de eu estar usando um software de vídeo para gravar o vídeo. Está muito mal ligado. Essa última ligação que eu fiz não é conforme nós estudamos. E conforme nós estudamos, eu tenho que contar aqui, certo? Tenho que encostar esse aqui, tenho que pegar aqui. Vou pegar um ponto de junção. Onde é que está o ponto de junção? Ok, ponto de junção. Ok, isto sim. Agora aqui tenho que fazer isto. Depois tenho que fazer isto. Ok, agora sim está conforme nós estudamos. Assim sendo, tá, diodo 1, 2, 3, 4, ok. Agora falta os pontos de medida de tensão. Primeiro vamos medir aqui na fonte.
e o outro vamos medir aqui na carga. Ok, assim sendo, play, gráficos, oba. Aqui, vamos lá ver o azul é qual, o azul é na carga. Ok. Mínimo menos 6. Ok, aqui tá uma apresentação um bocadinho esquisita. Stop. Vamos lá ver o que é que se passa. Muito provavelmente alguma coisa olhamos por aqui e ok, vamos lá verificar isto aqui assim. Isso por causa da referência de tensão que não está igual para ambas. Vamos lá ver se assim vai dar erro ou não. Vai dar alguma coisa errada ou não. Sim, está a dar erro. Alguma coisa não está ok. Vou pausar. Ok, turma, acho que já percebi que estava a causar problemas. É o ponto aqui o ponto neutro. Eles não têm um ponto neutro comum. E eu estava a colocar um ponto neutro comum para os dois. Agora, se eu iniciar a simulação, ok, nós aqui podemos ver o seguinte, ok, a borda positiva passa e a negativa, olha, está ao contrário, é invertida. Então a forma de onda, tal como nós estudamos, é assim, uma borda, outra borda, mas as duas bordas estão viradas, tá, para cima. Então, vocês podem ver as duas bordas, essa aqui era suposto acompanhar para baixo, está virada para cima. Ok, acredito que é tudo. Acho que a aula de hoje foi, sem querer, muito comprida.